Chuva, radiação solar, temperatura, tudo no bioma cerrado tem sua razão de ser. Você vai conhecer agora o clima nesse bioma na nossa capacitação tecnológica. Olá, eu sou Fernando Antônio Marceno da Silva, pesquisador da Embrapa Cerrados, e vou falar sobre o clima do bioma cerrado. A nossa apresentação vai constar de uma introdução, um objetivo, vamos falar um pouco sobre as correntes atmosféricas, a precipitação média anual do bioma cerrado, falar um pouco sobre veranicos, temperatura média das máximas e média das mínimas. Vamos falar também sobre radiação solar, um pouco sobre a evapotranspiração potencial do bioma, a umidade relativa do ar, balanço hídrico, tipos de clima e as considerações finais. Nós sabemos que o Cerrado é composto por um mosaico de vegetação muito importante, que esse mosaico é definido geralmente pelo tipo de solo e pela diversidade de clima existente nesse extenso bioma. E as informações meteorológicas são de suma importância para as atividades agrícolas, principalmente quando se pensa em produção sustentável de alimentos. Elas são importantes desde o planejamento para o aproveitamento do solo até o transporte das colheitas. Também são importantes para determinar as condições favoráveis de início de plantio. É super importante hoje, o Ministério da Agricultura tem usado essas informações para delimitar as melhores épocas de semeadura das principais culturas de grãos no Cerrado e no Brasil. Também são importantes para os serviços de defesa civil, de proteção contra chuva intensas, contra vento, geada e outros eventos. Também são importantes para o armazenamento adequado e transporte dos produtos agrícolas. Planejamento das plantações florestais e de obras de irrigação. É de suma importância hoje os processos, as áreas que têm aumentado com irrigação, essas variáveis meteorológicas também são de suma importância para o desenvolvimento dessa atividade. O mapeamento de áreas com potencial agrícola também se faz usando essas variáveis meteorológicas. E o acompanhamento do desenvolvimento das lavouras e das informações sobre safras agrícolas. Então, a nossa apresentação terá um objetivo aqui, não de finalizar esse assunto, que é muito extenso, mas fazer uma análise geral mais atualizada dos principais elementos meteorológicos responsáveis pelas características climáticas e que são condicionantes da produção agrícola no Cerrado nos últimos anos. Nós vamos começar falando um pouco sobre as correntes atmosféricas e os mecanismos físicos de produção de chuvas no Cerrado. Nós usamos essa figura, que é uma adaptação de Monteiro, onde mostra a circulação atmosférica na América do Sul e aqui se destaca o Cerrado, onde ele está dentro dos grupos climáticos equatorial e tropical. E as correntes atmosféricas que atuam, principalmente as principais correntes atmosféricas que atuam são a equatorial continental e a equatorial marítima, que se junta com os alísios. E os sistemas de circulação que condicionam o tempo e o clima no Cerrado são muitos, mas os principais são esses aí: o anticiclone semifixo do Atlântico Sul, os sistemas de correntes perturbadas de oeste e noroeste e os sistemas de correntes perturbadas de sul a sudoeste. Essas correntes, esse sistema de circulação, são os principais causadores de chuva no Cerrado. E, principalmente, esses dois são os principais, que são a zona de convergência do Atlântico Sul, que está à nossa esquerda, essa figura aqui A, e a B, que é a alta da Bolívia. Essas são as que atuam com mais intensidade e que provocam chuva no Cerrado brasileiro, no bioma Cerrado. A precipitação média anual no bioma Cerrado, ela vai de 400 milímetros a
2.400 milímetros. E ela diminui de oeste para leste e de norte para sul. Aqui são precipitações mais elevadas e aqui são menores. Da mesma forma, no sentido oeste e leste. Aqui na franja limítrofe com o semiárido, as precipitações são menos elevadas, são menos intensas e ela tem um comportamento bem definido. Uma estação seca, podemos ver aqui no gráfico, que vai de maio a setembro, e uma estação úmida de outubro até abril. Na estação úmida nós temos excesso de chuva, e na estação seca nós temos um déficit hídrico bem elevado. E esse regime ele é diferente da região sul, por exemplo, aqui mostrando em azul como é que é a distribuição anual da chuva na região sul do país, onde essa chuva ela acontece durante todo o ano, e no Cerrado ela tem esse comportamento de uma estação seca e uma estação úmida bem definida. Como eu falei, essa precipitação se inicia no bioma mais ou menos no mês de setembro, outubro. Aqui essa figura mostra a distribuição de chuva no mês de setembro, onde varia de 0 a 150 milímetros. Mais uma vez aqui as posições oeste e leste, a chuva começa mais para oeste e leste e também na porção sul, e com o passar do tempo ela vai se firmando e se estabelecendo em todo o bioma. Aqui nós mostramos a distribuição de chuva no mês mais chuvoso, um dos meses mais chuvosos, porque nós temos 3 meses, que é novembro, dezembro e janeiro, os mais chuvosos. Aproveitei aqui para mostrar o mês de janeiro, que é um mês super interessante para a produção agrícola no Cerrado, que é exatamente quando as plantas estão, principalmente as culturas anuais de grãos, estão em enchimento de grão. Então, nesse mês de janeiro, a precipitação varia de 0 a 500 milímetros, mais ou menos de 0 a 500 milímetros, sendo mais uma vez a franja aqui, a limítrofe com o semiárido, a região com menos ocorrência de chuva no mês de janeiro. E, como eu falei, apesar do Cerrado apresentar uma quantidade essencial, uma quantidade suficiente para a produção de grãos no Cerrado, nós temos um fenômeno que acontece, que é uma estiagem na época chuvosa, denominado de veranico, e que esses veranicos eles são importantíssimos do ponto de vista econômico, pois eles, dependendo da época que acontecem, eles podem provocar perdas de rendimento no bioma, principalmente para as culturas de grãos. E esse gráfico mostra, essa figura mostra a frequência de ocorrência de veranico de 15 dias, ou seja, 15 dias consecutivos sem chuva no mês de janeiro no bioma. Então, esse gráfico representa que em 20 anos que nós estudamos, nessa faixa aqui, nós temos de 0 a 2 veranicos de 15 dias que aconteceu em toda essa região, podendo ter afetado nesses veranicos a produção de grãos. E nessa região aqui, mais uma vez, que é uma região mais sensível do ponto de vista, é uma região mais difícil, é onde chove menos, nós encontramos de 6 a 8 veranicos de 15 dias em 20 anos estudados sem chuva aí nessa região. Outro mês importante também é o mês de fevereiro. Então, essa figura mostra, mais uma vez, que no mês de fevereiro também pode acontecer veranicos de até 15 dias no bioma cerrado. E, mais uma vez, a região aqui do limite com o semiárido é a região onde nós encontramos maior número de veranicos de 15 dias no Cerrado.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a temperatura, né? Sabemos que a temperatura, todos os processos, a quantidade de energia que chega na superfície, ela é fundamental para todos os seres, né? A vegetação, animal, então tudo é importante, é importante conhecer a temperatura, pois, por exemplo, do ponto de vista agronômico, é a temperatura que define o ciclo das plantas e por isso se faz importante conhecer como é que se distribui essa temperatura no espaço e no tempo. Então, aqui nós mostramos a temperatura média anual no bioma cerrado, e que varia de 24 até 33 graus, sendo essa a região mais ao sul aqui do bioma, mais fria, né, com temperatura média anual entre 24 e 25, e aqui as médias anuais mais elevadas, de 32 a 33 graus Celsius. Esse é o gráfico, é a imagem da temperatura média anual das mínimas, onde as mínimas variam de 15 a 23 graus Celsius. Mais uma vez, aqui nós temos, interessante que aqui nós temos temperaturas mínimas também elevadas, né, parecidas com aqui onde sul do Maranhão, sul do Piauí, nessa faixa limítrofe com o semiárido brasileiro. Essa figura aqui mostra, vamos falar um pouco agora sobre a radiação solar média anual no bioma cerrado. Nós sabemos que tudo que acontece na superfície terrestre, ela depende da radiação solar que chega na superfície da Terra. Então, todos os processos vitais, físicos, químicos, biológicos, tudo depende da quantidade de radiação que chega na superfície da Terra. E a gente pode observar que o cerrado ele é muito rico, ele recebe muita energia, né? Nós temos aqui essa figura que varia aqui de 5.000 calorias por centímetro quadrado ano até 6.400 calorias por centímetro quadrado ano. Então, é uma quantidade suficiente de radiação para todos os processos, principalmente do ponto de vista agronômico, para todos os processos de fotossíntese. Isso qualquer cultivar de soja, milho, etc., tem aí a quantidade suficiente de radiação solar para expressar todo o seu potencial produtivo. Caso essas plantas não estejam expressando seu potencial produtivo, não é por conta da radiação solar, mas sim pode ser por fertilidade, ou algum problema de solo, etc. e tal. Aqui a gente vê a radiação solar média no mês de junho, que é quando nós temos o solstício de inverno, onde o Sol está mais afastado do nosso hemisfério. Mesmo assim, nós temos uma quantidade suficiente de radiação que chega no Cerrado brasileiro. Essa quantidade de radiação ela varia de 320 a 500 calorias por centímetro quadrado no mês de junho. Também é considerada uma quantidade suficiente para todos os processos fotossintéticos e outros biológicos, físicos, etc., no cerrado. Então, é uma quantidade suficiente para que as plantas possam expressar seu potencial do ponto de vista de fotossíntese. No mês de janeiro, que é um mês, como eu expliquei, muito importante do ponto de vista da agricultura brasileira, pois é o mês onde as plantações estão em fase de enchimento de grãos, também nós temos uma quantidade suficiente de radiação solar chegando no bioma cerrado. Essa quantidade de radiação, ela varia segundo a latitude e o dia do ano. Se a gente observar que nas latitudes mais baixas, nós temos uma quantidade maior de radiação chegando no bioma. Nas latitudes mais elevadas, a quantidade é um pouco
menor, mas mesmo assim suficiente para o desenvolvimento das plantas comerciais. A evapotranspiração potencial também é outra variável de fundamental importância para a agricultura brasileira. E ela expressa exatamente a demanda evapotranspirativa do lugar, ou seja, em função da quantidade de energia que chega na superfície terrestre, é que vai expressar essa demanda de água, ou seja, o quanto de água a planta necessita, vai perder para a atmosfera para transformar essa água em biomassa. Então, é de fundamental importância que conheçamos a evapotranspiração potencial. Essa evapotranspiração aqui apresentada foi calculada pelo método de PEMA, que é um método mais preciso, e mostra que, no ano, nós temos uma evapotranspiração potencial entre 1.400 e 1.900 milímetros. Vamos mostrar mais à frente que, dependendo da época do ano, nós vamos ter déficit hídrico no Cerrado brasileiro, ou seja, a evapotranspiração supera um pouco a precipitação pluviométrica. A umidade relativa do ar também é outra variável fundamental para que possamos conhecer, para que possamos desenvolver as atividades agrícolas. Ela é não só para as plantas, mas também para a saúde humana. Nós sabemos que no Cerrado nós temos ocorrências de umidades muito baixas, né, chegando inclusive a níveis críticos para a saúde de 10%. Aqui nós mostramos a umidade relativa do ar, a média anual, que vai entre 60%, nessa região aqui mostrada nesta cor marrom, e em grande parte do bioma vai estar a média de entre 70% e 80% nesta cor azul. Em janeiro, que é o mês um dos meses mais úmidos do bioma, essa umidade relativa do ar varia entre 60% e 90%. No mês de agosto, que é um mês mais seco, né, um dos meses mais secos, nós podemos observar que essa umidade varia, essa é a média anual, né, de 40% até 80%. Aqui onde encontramos os níveis mais baixos, né, e que chegando em certa fase do dia, repito, essa umidade pode chegar a 10%, mas isso são picos que demora pouco, né? Então, se demorasse muito, nós não suportaríamos. Então, ela atinge esse valor de 10%, mas logo em seguida ela sobe, por isso que apresenta essa média aí entre 40% e 80%. Aqui nós mostramos o balanço hídrico de 5 regiões diferentes, 5 diferentes regiões do Cerrado. E a gente pode observar o comportamento, né, dessas localidades. Nós vemos que a distribuição pluviométrica é aquela que eu já falei, com 2 estações bem definidas, uma úmida e outra seca. Esta seca mostrando que existe um déficit hídrico elevado, e na úmida onde tem excedente hídrico. E a gente pode observar que aqui nós mostramos Goiânia, Goiás, Carolina no Maranhão, Barreiras na Bahia, Campo Grande no Mato Grosso do Sul e Floriano no Piauí. Então, podemos observar que esse déficit hídrico e esse excedente hídrico, eles são diferentes para essas localidades. Podemos observar aqui que em Campo Grande o déficit hídrico é muito pequeno quando comparado com Floriano no Piauí, por exemplo. E que aqui já em Carolina nós temos um déficit hídrico muito próximo de Barreiras na Bahia. Em função de todas essas variáveis que nós avaliamos, temperatura, chuva, nós realizamos uma classificação climática pelo método de Köppen, e nós observamos aí que grande parte do Cerrado brasileiro está dentro do clima AW, segundo a classificação de Köppen. Então,
as considerações finais que nós fazemos é que a compreensão do comportamento dos principais fatores climáticos pode ser aprimorada com as informações apresentadas. Então, se a gente quer aprimorar cada vez mais os fatores de produção, é preciso que consideremos os fatores climáticos, levemos em conta isso. Eu costumo dizer que várias vezes a gente pode mudar um pouco, quando a gente fala em agricultura, a gente fala no tripé solo, planta, clima, a gente pode mexer um pouco na planta com os trabalhos de melhoramento, podemos mexer um pouco no solo com a fertilidade, a correção química, física, etc., mas o clima é difícil, então é impossível. Então é preciso que estudemos bem e passemos a conhecer bem o clima para que possamos ter as atividades agrícolas de forma ordenada e sustentável. As informações apresentadas nessa oportunidade também poderão orientar políticas de produção de alimentos e fibra de forma orientada. Eu já falei também que essas informações já constam de uma política pública hoje no Brasil, que é o zoneamento agrícola de risco climático. E elas podem continuar a fortalecer essas políticas e ajudar a criar outras políticas. Destaca-se a importância do clima, pois seus aspectos fornecem elementos para o planejamento e o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, como já havia falado anteriormente. E aqui a gente chama a atenção para que, devido à importância desses estudos, é importante que ampliar e modernizar as redes de observação meteorológica de superfície e os sistemas de comunicação para a transmissão dos dados no bioma. Cada vez mais, fortalecendo essas redes de observação, nós podemos aprimorar esses estudos que nós mostramos aqui. Era isso, muito obrigado e até a próxima.